é muita pretensão minha, né, falar que eu prego em série, é muita pretensão. Quando eu vejo os grandes homens de Deus hoje, graças a Deus, os temos no Brasil e fora do Brasil, que pregam em série, a maioria deles pregam em série, então eles vão dissertar o livro, todo o livro, né, na sequência. Então, eu já fui desafiado aqui em Filipenses, uma carta paulina também, e agora eu quero falar um pouco, por alguns dias, eu não sei se eu vou seguir a sequência aqui exata, mas pode ser que sim, vou pedir a Deus que eu consiga. Eu digo a vocês que não é fácil para mim, eu sou desafiado quando eu prego desse jeito, é muito mais fácil para mim. Eu vim aqui pegar texto aqui no Apocalipse, voltar para o Gênesis, ir no Jeremias, ir no Isaías, e ir para lá e para cá, é mais fácil. Mas quando a gente prega desse jeito, não é fácil. Eu estou falando por mim. Eu conheço gente, ele abre o negócio e fala assim: é esse aqui o sermão. Mas como que você enxergou isso aí? E o cara enxerga, eu não enxergo, mas ele enxerga. Falei, cara, Deus seja louvado pela sua vida, eu glorifico a Deus pela sua vida. Então, eu quero falar sobre esta carta de 6 capítulos, que é uma das cartas de Paulo que ele escreve da prisão. Então, alguns estudiosos até falam, né, é uma carta da prisão. Então, é uma das que ele escreveu na prisão. Você conseguiu fazer o desenho? Não? Ficou mais ou menos. Eu dei para ele muito em cima da hora. Isso aqui é das ruínas lá de Éfeso. Os irmãos das igrejas do Apocalipse, essa é a mais preservada, é a igreja de Éfeso. Bonita a imagem, eu estive lá, eu conheço esse lugar, eu tenho uma foto inclusive, aqui uma biblioteca, não sei de quem, esqueci o nome do cara, é uma biblioteca isso aí. Eu tenho uma foto ali naquele lugar mesmo, uma dessas colunas aqui, sentado ali. É a igreja mais preservada das 7 do Apocalipse, é a de Éfeso, é essa aqui. Essa aqui não é igreja, eu estou mostrando uma cena ali. Então lá tem o que mais eu fico emocionado e fiquei, quando a gente foi no anfiteatro. Depois você procura no Google, dá um Google lá e vê o anfiteatro de Éfeso, porque lá é onde a Diana pregava, e que fazia os sacrifícios. Ela era idolatrada, ou Artemis, que é a mesma. Então havia sacrifício de criança, havia toda uma questão do sexo, desde de crianças, e umas coisas assim absurdas acontecia. Não é o tema aqui. E no teatro eles iam pregar. Quando eles iam pregar, esse teatro, eu não lembro, ele é gigantesco. Ele é usado até hoje, por estar muito preservado, é muito usado para filmes, para muita coisa, para concerto, é muito usado. E é ruína, tá? Ruína, mas as arquibancadas estão preservadas. E aí eles usam aquela arquibancada por conta da... Como é que chama esse negócio? Do som, como é que é? Acústica, por conta da acústica. Então eles usam por conta da acústica. Então mesmo Hollywood grava lá, porque em Jerusalém também, em Israel também tem, como tem em Roma. Então, meus amados, essa é Éfeso, a cidade que Paulo foi escrever, uma cidade marítima muito importante, comercial. Então ali mesmo, perto dessas ruínas, o porto era bem próximo. A gente não consegue ver porque a terra, ela veio vindo, se a minha mulher está aqui, acho que ela me corrigir, a terra veio chegando perto e foi acabando com a água. Então você não vê mais ali o mar Mediterrâneo, mas os guias disseram para nós, são poucos quilômetros, a água está ali. Então era uma cidade muito importante, e volta aqui ao anfiteatro. Então, quando Paulo ia pregar, ele tomava a palavra, ou ia fazer uso da palavra,
ali ao redor do anfiteatro, eles começavam a, como é que a gente chamaria hoje? Xingar Paulo, excomungar o Paulo, falar assim, asneiras até umas horas contra Paulo quando ele estava lá. Então você imagina um lugar preparado para um culto, ele lá sozinho falando e o pessoal passando. Então tipo assim, você imagina o anfiteatro e as ruas ali, eles passavam, olhavam, seu bobão, o que você está fazendo aí, mané, Zé, cabeção, sei lá como é que eles chamavam o cara, né, em turco, será como que era? Acho que era feio, né, xingar em turco lá, acho que não era muito bonito não, mas lá era uma colônia romana, né, devemos saber disso. Então essa é a nossa, uma parte ali, né, das ruínas de Éfeso. Quem sabe a semana que vem a gente coloca o anfiteatro e eu mostro e vocês vão ver lá. Mas eu estive lá também e aí tive aí nesse lugar e é uma bênção mesmo. E assim, meus irmãos, pessoalmente falando, uma experiência muito boa, porque eu vejo que esses caras todos passaram. As ruínas estão ali, muitos morreram, foram perseguidos, foram mortos, picados, fritos em óleo quente, decapitados, mas a igreja, ela continua, e ela vai continuar até o dia de Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém, amados? Amém, amados? Você é parte da igreja, tome posse disso, tome posse. Brother, os caras falam assim, ontem eu escrevi um post de manhãzinho, mas eu li um artigo inteiro, esqueci aqui o endereço, acho que é da Defesa Fiel, falando sobre amigo, né? Aí eu li o artigo sobre amigo de Deus, era o que eu queria pesquisar. Aí eu li sobre Abraão. Cara, quando eu olho esse amigo de Deus, Abraão, o cara fala amigo de Deus hoje. Por que você é amigo de Deus? Eu vou na igreja uma vez por semana. Muito bem. Ser amigo de Deus por isso? Cara, estuda a vida de Abraão. Você vai ver o que é ser amigo de Deus. Homem sincero, reto, temente, justo, que orava, que buscava, que se santificava, então aí vai. Tem uma lista gigante de 10 coisas mais ou menos. Esse era amigo de Deus. Nós precisamos, eu tenho usado muito esse termo aqui, nos aprofundar naquilo que Deus tem dado para a nossa vida a cada dia. Amém, igreja? As bênçãos espirituais em Cristo. Efésios capítulo 1, eu vou ler até o versículo 14, Luiz, por favor. Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então não escreveu só para aquela localização, ele escreveu para as demais localidades próximas a Éfeso. O 2, varão. Graça e paz a vocês, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. Nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Irmãos, aqui tem um tema que eu já vou falar, que é muito questionado sobre livre-arbítrio
livre-arbítrio e predestinação. Algumas linhas doutrinárias, elas creem no livre-arbítrio, outras creem na predestinação. Então eu vou fazer um comentário bem assim, raso, sobre o que está escrito aqui, que é predestinação. Alguns vão colocar, já coloca aí o livre-arbítrio, e vamos começar a discussão. Irmãos, tem conversa que é melhor você nem discutir, porque se não vai edificar, não discute. Segue o que está na Bíblia, que vai ser bênção demais para a sua vida. Eu penso que se todos não ouviram, mas em algum momento você pode ler uma Bíblia de estudo e ver livre-arbítrio e predestinação. Um crê assim, outro crê assado. Então, nós não vou nem falar quem é e quem não é aqui. Segue, varão. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão das transgressões de acordo com as riquezas da sua graça, o qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e todo o entendimento. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas dos céus e na terra. Irmãos, isso aqui é tremendo. Na administração da plenitude dos tempos, nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinados de novo, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Irmãos, volta a esse versículo. Aqui está dizendo, ele está fazendo uma afirmação. Quando vocês ouviram o quê? A palavra. Hoje é muito comum, não somos nós aqui. Aliás, nós prezamos por isso. Irmãos, eu ouço, é assim, ó, de gente que eu ouço na internet, assim. É assim, ó. É assim, não. É isso. Pouquíssimos. Amigos meus me dizem, então eu não ouço. Então alguém fala para eles e tal, eles me falam. Fala, pastor, tem culto, que o culto começa, acaba, eles não leem a Bíblia. Não lê nada. Agora, o que a palavra fala? Vamos lá, nós estamos bem treinadão hoje. A fé vem pelo... Vamos lá, Fortão? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Palavra de Deus. Agora, se a palavra não é pregada, se a palavra não é dita, se ela não é exposta, como que eu vou ter fé para avançar? Como? Eu não conheço, tá, irmãos? Estou falando para vocês, eu não sei quem são, onde estão, mas os meus amigos estão me dizendo, pastor, é isso. Não tem mais palavra. Então, como que nós vamos ter fé sem palavra? Como que nós vamos crescer espiritualmente sem palavra? E ele está falando, quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, o que aconteceu? Você foi selado em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então você
foi selado. Então eu e você precisamos tomar posse disso e saber que isso é uma verdade para nós e que eu fui selado com esta palavra. Aqui ninguém tasca. O Deus Todo-Poderoso, o Deus da promessa é que está comigo, Ele vai cuidar de mim, e louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? O 14, varão. Está vendo que é difícil pregar expositivo? Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. É até aí, desculpa, Luiz. Então, meus irmãos, Paulo, lá em Atos 18, 19, vai falar da igreja de Éfeso. E lá em Atos 19, 11, não precisa colocar, Luigi, a palavra fala assim: pelas mãos de Paulo, Deus fazia maravilhas. Paulo em Éfeso, pregando o evangelho, lá em Atos 19, 11, está escrito: pelas mãos de Paulo, Deus operava maravilhas. Eu pensava ali, eu falei assim: Deus, que nós possamos chegar nessa porção. O Senhor olhar para essa igreja, para esse rebanho de ovelhas, não de bodes, de cabrito, mas de ovelha, e olhar para ele e dizer assim: pelas mãos do, o Senhor está fazendo maravilhas, pelas mãos do, Deus está fazendo maravilha, pelas mãos do, Deus está fazendo maravilha. E ele vai falar de Paulo. Então Paulo é o cara usado para isso na igreja de Éfeso. Então, meus irmãos, ela vai destacar essa carta, a unidade, a reconciliação em Cristo. Então, meu amado, minha amada, você e eu, sem Cristo, nós estamos roubados. Pensa na pindaíba, não é pindaíba de grana, não é isso, isso já é horrível, mas é pindaíba em todos os aspectos. É o cara que vai para o vale da pindaíba sem Jesus. E Paulo vai dizer assim: olha, vocês precisam olhar para Cristo, o tema central é Cristo, a visão é para Cristo, o conserto é com Cristo, e vocês precisam olhar para Cristo. Hoje, meus irmãos, ele começa aqui, ele fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo. Parece que tem até uma brincadeira, é chacota que eles fazem hoje com o negócio de apóstolo. É tanto que parece que tem algumas pessoas que usam o termo apostolar. Parece. Irmãos, não é, parece chacota, isso é brincadeira. Não é possível uma coisa tão séria, porque apóstolo não é qualquer coisa. Apóstolo é enviado, apóstolo é mensageiro, apóstolo é um que está abrindo um caminho ali, abrindo o fronte do evangelho, pregando. Agora, meus irmãos, eles falam isso aí brincando. Então, meus irmãos, é alguém enviado por Deus para pregar não prosperidade, pregar riqueza, pregar não sei mais o que, pregar o evangelho. E o evangelho é salvação, o evangelho é mudança, o evangelho, meus irmãos, ele nos põe na parede e vai falar: sujeito, você muda ou muda. Só duas opções também. O evangelho não dá muita opção não, é duas, ou muda. Não tem meio caminho, meio termo, não é meio caminho, não tem ficar em cima do muro, é mudança de vida. Evangelho é conversão, eu estou indo para lá, converto, virou para cá, isso é evangelho, e não tem como ser outra coisa. Ah não, eu sou crente alguns dias da semana e outros não, meio crente, não tem. 6 dias da semana eu quebro o pau, com o cachorro, com o marido, com o papagaio, com a esposa, com quem estiver na frente. Está na minha frente, eu brigo mesmo, no trânsito, qualquer lugar. Mas domingo eu sou um santarrão, santão. Paulo vai dizer assim:
O Evangelho muda as pessoas. O Evangelho me mudou. O Evangelho nos mudou. E o Evangelho está nos mudando a cada dia. E vamos mudar para melhor a cada dia, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Então, meus irmãos, lá no 2 ele fala de graça. Você sabe disso. Graça, né, é uma das palavras mais... irmão, quando eu cheguei na igreja, você sabe o que é graça? Graça é o favor imerecido de Deus, a dádiva imerecida de Deus. Eu não merecia, mas Ele me deu, aleluias, e deu mesmo, graças a Deus. Isso é graça. A graça nos alcançou, a graça te alcançou, a graça me alcançou, a graça nos alcançou. A graça alcançou sua família, a graça alcançou seu casamento, a graça alcançou o meu casamento, o seu, o nosso, as nossas famílias, alcançou. Eu ouvi um testemunho de David Wilkerson. David Wilkerson talvez seja da atualidade, ele morreu há uns 12 anos de acidente de carro. Ele era texano, mas a igreja dele é lá na Times Square, chama Times Square Church. O culto lá acontece às 10 horas da manhã, de todos os domingos, 2 horas de diferença, meio-dia, começa o culto lá. Então o fuso horário é 2 horas, dá para você ver o louvor dos caras, Diegão. Aí é brutal. Enfim, David Wilkerson casou-se com uma mulher doente, a vida inteira casada com ela, a mulher doente. David Wilkerson morreu, a mulher sarou. Brabo, não? A vida inteira essa mulher doente, ele morreu, a mulher sarou. Um dia, entrevistando ela, esqueci o nome, perguntaram para a dona: explica essa história. A vida inteira, enquanto David estava vivo, a senhora estava doente. Ele morreu, a senhora sarou. Explica para nós. Ele falou: explico. É a graça de Deus. Enquanto eu estava doente e ele vivo, a minha doença fez ele ir para o altar de Deus e colocar os joelhos no chão, e ele nunca deixou de orar por mim. Quando o Senhor viu que ele não precisava mais disso, ele recolheu ele, e eu estou curada, não precisa mais. Então a oração, a minha doença, manteve ele de joelhos, enquanto ele estava vivo. Brutal, irmãos, graça de Deus. É a graça de Deus. Graça, isso é graça. Então, meus amados, nós às vezes olhamos para tudo isso e falamos: Deus, eu recebi mesmo da tua parte. Eu tenho paz, o mesmo versículo fala o 2. Eu não tenho ausência de conflitos, mas eu tenho paz em meio aos conflitos. Pergunta muito básica, também sendo obrigado a saber. Eu sei porque sempre estou lendo, estudando, escutando gente boa por aí. Qual é a igreja que mais cresce no mundo? Vocês acham que é nos países onde tem... Mas aí eu vou dar a fita, né? Eu não sei brincar com isso. Vocês acham que é no Brasil? Opção 1. Acha que é nos Estados Unidos? 2. Você acha que é no Afeganistão, Paquistão, alguns países do continente africano? É lá. Não é aqui, não é nos Estados Unidos, não é na Europa.
onde a igreja é perseguida, a igreja está explodindo. A igreja da Ucrânia, pasmem vocês, está crescendo em meio à guerra. Eles alugam hospitais inteiros, não hospitais, ruínas, né? Vão para os buracos e vão pregar o evangelho. Os muçulmanos estão se convertendo aos montes, às vezes sozinhos, se encontram com Jesus, são impactados pelo evangelho, se levantam, tem Jesus, os caras vão pedir perdão. E assim, meus irmãos, eu não sei quem viu, um encontro que teve em 24 na Coreia, e o nome bonito que os teólogos usam aí, esqueci. Aí foi aquele menino, eu nem gosto muito dele, que é o Jonathan Memmer, mas eu achei muito legal. Ele teve o privilégio de ir nesse encontro lá na Coreia, que era das igrejas do mundo. Aí lá ele encontrou, e ele começou a olhar para os caras assim. Então, mais ou menos, eu estou olhando aqui vou usar o Rodrigo mesmo, o de Janeiro muito bravo, o Gabriel ali. Ele olhar para o Gabriel, cara, esse cara vai voltar para o país dele. Se eles descobrirem que ele foi na igreja, ele vai morrer. E o cara veio. E aí ele chorando, as lágrimas assim, o Jonathan Memmer chorando e dizendo, né, esses caras vão, uma parte aqui, tem lugares que não pode pregar o evangelho, que é proibido, mas os caras estão aqui celebrando, glorificando a Deus. E nós, meus irmãos, temos um dos países mais livres do mundo para pregar o evangelho. Nós vamos bater palma, a gente bate assim, meio acanhadinho, né? A gente vai dar uns glória, meio acanhadinho. A gente vai, quando é para o Senhor, irmão, a graça nos alcançou, a graça te alcançou. Faça uma reflexão da sua vida, da minha vida. Irmão, se eu te contar a minha história aí, você chora. Ô brother, verdade. Volta aqui ao diácono Francisco, que serviu aqui, voltou para a cidade natal dele, o Mogi Guaçu. Ele falava isso aqui direto, ele falava assim, todo mundo olha para nós e acha que nós chegamos aqui de gravata. E não chegou, irmãos. Nós não chegamos aqui de gravata. É que nós hoje não usamos gravata, naquela época usava. Então, é assim. O 3, ele vai... Põe ali o 3, por favor, Luiz. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas religiões, regiões celestiais em Cristo. Então, meus amados, Jesus, Ele é o nosso bem maior, a maior riqueza. Ele é a fonte de todas as bênçãos espirituais. Todas as bênçãos. Eu tenho desafiado a igreja e falado para a igreja, nos dias ruins, nos dias bons, prognósticos bons, prognósticos ruins, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Mas é difícil, pastor, sim, eu sei, mas olhe para Jesus. Então, meu amado, olhe para Ele sabendo que Ele te dá discernimento, Ele te dá graça. Então, meus amados, Jesus, Ele habita nas regiões celestiais, está escrito ali. E nós temos o privilégio de ter acesso a Ele. Antes, nós estamos estudando o Êxodo, hoje chegamos no 25, vamos falar da arca. A arca ela ficava no Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote poderia acessar. E ia com no filminho, se alguém viu, tem umas coisinhas balançando nele, fazia barulho, um sininho. O negócio lá deu ruim, arrastava o cara correndo, ia balançar, senão o cara morre lá dentro. Quando Cristo morreu, o tema da Páscoa, o véu se rasgou de alto a baixo. Todos aqueles sacrifícios foram anulados e nós temos hoje livre acesso ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, meus amados, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, meus amados, o 1:4 é ali o tema das desavenças teológicas, né? Porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos, sem culpa, diante dele, em amor. Então, meu amado, Deus, Ele nos encontrou. Preste atenção. Irmãos, quando eu cheguei na igreja, pensa num trem perdido. Enfim, não vou contar a história toda de novo. Eu encontrei Deus ou Ele me encontrou? Ele me encontrou, irmãos, não fui eu. Por mim, eu não daria um passo. Ele me encontrou. Ele, como um dia encontrou outros tantos, que está hoje sentados nos bancos das igrejas, faz parte de igrejas, lideram igrejas, são membros ativos da igreja. Encontrou muitos, não foi, meus irmãos? Nós. Eu já citei, hoje ela está presente, eu posso falar. A dona Larissa está aí. Então nós fomos lá visitar uma irmã no hospital, chega lá, está ela. Não, era você que estava internado ou a outra, né? E ela estava lá cuidando. Aí chega lá, nós conhecemos ela. Agora, pastor, foi uma coincidência de não sei o quê. Irmão, não é coincidência. Deus, a graça, dizendo, olha, apontando, né? O Dr. Elvis, culto fúnebre da congregação cristã, não é qualquer coisa. Eu não falei nem ala no culto, nem uma palavra. Só vi, acho que ele nem me viu no culto. Era da vó dele, vó do Gabriel e da Gabi. Mas a palavra lá foi boa, viu, do homem lá, do pastor, né? Reverendo, cooperador do cooperador. Palavra boa. Se eles escutassem, é o resultado bom. E ele falou assim, rapaz, eu vou correr para os braços de Jesus, porque o negócio está pegado para mim. Eu estou falando do Dr. Elvis José. E cá chega o Elvis para aprender de Cristo, os primeiros passos. Aí vai conversar com ele de onde ele saiu. Vai conversar com a fera. Não chegou de gravata, não, irmão. Você olha ele assim e fala, esse cara chegou com essa roupa aí? Não, não chegou. Não é só a roupa, né, irmãos? A roupagem é até fácil de mudar. Você bota uma roupinha legal e tal, beleza. Mas não é isso. Eu estou falando que o bicho chegou. Mas a graça o alcançou. A graça foi até ele. Então, meus amados, e o Senhor nos chama para ser santo, irrepreensível. Nós devemos viver uma vida que agrada a Deus. Irmãos, nós devíamos pensar isso todo dia. Ou minha vida está agradando a Deus, ou não. O que você mexe? Como são suas redes sociais, seu ciclo de amizades, seu grupo de amigos hoje, nas redes sociais? O que é? Isso é bênção? Está edificando? Alguma coisa está indo para frente com isso ou não? Porque Deus, meus irmãos, não nos escolheu por méritos ou por obras. Se fosse por mérito meu, rapaz. Você consegue mudar para o 5 aí, vaso? Aí a palavra, ela vai dizer que é ali que vai falar do predestinou, né? E nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua
vontade. Então, predestinado, meus irmãos, é escolhido, foi escolhido por Deus e foi tirado para cumprir um propósito específico. Então, qual é o propósito específico? Eu preciso olhar qual é o meu, como você precisa olhar qual é o seu. Mas é um propósito específico para cada um. Deus chamou, Ele chamou. Então tem algo que Deus está te chamando para fazer. Ele nos escolheu para ser filhos, por causa da sua obra, por causa do amor incondicional dele. Então isso para nós deve ser motivo de grande alegria e grande gratidão das nossas vidas a cada dia, de louvar a Deus por aquilo que Ele tem feito. Que Deus, meus irmãos, nos ajude. O 6, varão. Ele vai falar da graça de novo. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado, que ele está falando de Jesus, né? Então Deus, Ele enviou o seu Filho, o amado, ao mundo. Então eu não gosto de ficar fazendo propaganda para o comercial dos texanos, né? Do The Chosen. Eu nem gosto muito lá daquela forma que é feito o filme, que eu não gosto de série, mas eu acho interessante nós vermos. Então, se você puder, pega a sua família, a sua gata, o seu gato e vá ver o The Chosen. Está no cinema aí, né? Aqui na Indaiatuba. Não sei se é no shopping grande, se é aqui no shopping pequeno, mas é interessante. É interessante. Você vai ver, hoje nós até vimos lá a questão do sacrifício. Nós lemos sobre o sacrifício hoje, lá na Arca da Aliança, do tabernáculo. Então, lá mostra como está acontecendo, como que eram os animais, mostra lá por que o Jesus bateu nos cambistas, virou a mesa, derrubou lá as moedas, porque estavam fazendo um câmbio dentro do templo. Bem lembrado hoje pela dona Joelma, e às vezes hoje olhamos para a igreja atual, parece que vira meio que um negócio. Não é bem assim, um negócio. Então vende de tudo e mais um pouco, travesseiro, vende beijo, vende chapéu, vende tudo. Tem uma moça aí que vende, você beijar o pé dela, 1.000 conto, boa. Mas tem gente que beija e paga. Ela não pôs revólver na cabeça de ninguém, não pôs faca, falou, você vai beijar. Não, o cara foi lá e deu a grana, depois não adianta chiar. Então a graça nos alcançou. Jesus, meus irmãos, morreu pelos nossos pecados. Através de Jesus eu sou perdoado, reconciliado. A graça divina é gratuita para você e para mim, gratuita. Nós precisamos tomar posse. Amém, igreja? O 7 e o 8, varão. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões, de acordo com a riqueza da sua graça. O próximo. A qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e todo o entendimento. Então, meus irmãos, eu já falei aqui algumas vezes, dezenas. Redenção é resgate. Então você é resgate do poder alheio. Isso é redenção. Você era de lá, a misericórdia, a graça, o Senhor Jesus foi lá e te resgatou. Redenção, te tirou de lá, trouxe das trevas para a maravilhosa luz. É libertação. Então, meus amados, é libertação pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Jesus. Eu tenho a liberdade
pelo sangue de Jesus, foi pago um preço que eu e você deveríamos pagar. Tema de domingo passado. Era nós. Tem um louvor, né, que fala assim: por amor, tua vida entregou. Como eu sou muito ruim, eu só sei essa parte. Meu Senhor, humilhado foi, como a flor machucada no jardim, morreu por mim. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Como uma flor machucada no jardim. Então, meus amados, Ele pagou o preço que nós deveríamos pagar. O Senhor nos deu o privilégio de abrir os olhos, a capacidade de discernir o certo e o errado, tomar decisões sábias ou não. Deus, Ele é muito paciente conosco. Vou plagiar o Jonas. Ele chega ao seu IPVA, IPTU. Chega ao seu IPVA, você fala: cara, mas como assim? Esse IPVA é muito caro. Irmãos, eu não estou entrando na questão de ser mal usado, não é? É outra coisa. Mas, se você tem IPVA é porque você tem uma condução. Se você paga IPTU caro, porque você tem uma boa casa. Se você gasta muita eletricidade na sua casa, é porque você tem um bando de coisa lá ligado, e graças a Deus por tudo que você tem lá. Louvado seja Deus por ele. Então Deus fica olhando e fala assim: oh, você pede esse trem, agora você fica reclamando que está caro. Você que pediu. Ou não? Pediu, você pediu. O cara compra um carro 8 cilindros. Aí vai andar no carro e fala: oh, esse carro bebe uma gasolina danada. Ué, é só você comprar uns 1.000. Tem uns até menos que 1.000 agora. Acho que menos que 1.000 não tem, né? 1.800 cilindradas. Compra um trem ruim então, aí anda nele. Não somos assim, irmãos. Deus olha para nós e fala assim: cara, esse cara não está normal não. Ele pede um negócio, depois reclama do negócio. Como assim? Então, meus amados, o Senhor nos dá o privilégio de discernir o certo e o errado, tomar decisão certa e viver uma vida honrada diante de Deus. O 9 e o 10, Dr. Luiz, por favor. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o propósito que estabeleceu em Cristo. O 10, isto é, de fazer, bênção isso aqui, convergir em Cristo todas as coisas no céu e na terra. Todas as coisas no céu e na terra, na plenitude da administração dos tempos. Então, meus irmãos, esse é o nosso relacionamento com Cristo, porque através dele que Deus realizou e realiza o plano de salvação da humanidade. Nós, enquanto cristãos, temos o privilégio de ver isso, de antever isso, de enxergar isso. Agora, outros tantos, meus irmãos, não enxergaram ainda, e nós precisamos pregar o Evangelho, e nós precisamos ensinar o Evangelho, e nós precisamos ser uma igreja missional, uma igreja que seja uma igreja que evangeliza, que vai falando do Evangelho a cada dia, em nome de Jesus, vivendo em união com Cristo e trabalhando para que a obra dele seja realizada nessa terra a cada dia, em nome de Jesus. Quantos, meus irmãos, de nós passam dias, semanas, e a gente
não fala com ninguém de Jesus. Com ninguém. Não fala para os próximos, não fala para os de longe. Nós vamos levando a nossa vida. Falei quinta-feira que nós colocamos os carros modernos hoje tem ali a opção automático, mas é como se fosse o piloto do carro lá. Aí você põe naquela posição, solta e deixa aí. E a sua vida está assim. E o Senhor está falando para você, para mim, ó, você tem que pregar o Evangelho. Você tem que ir, é a missão ir e pregar o Evangelho a quem? A toda criatura. Aí o cara está morrendo do seu lado. E morrem aos montes. E nós é muito triste, meus irmãos, quando eu não ouvi um minuto do podcast do tal de Jesus Cop, do Douglas Gonçalves. Eles estavam entrevistando um cara, um barbudão lá, todos eles são barbudão. Aí o cara falou assim: então, porque no Brasil nós estamos falando que nós somos 70% aqui é cristão, não é evangélico, eles consideram tudo, até kardecista. O IBGE, não nós. O IBGE considera. Aí ele falou assim: 70%. Então, não é verdade isso aí. O IBGE está com conversa. E tem gente que fala: somos crentes, aleluias. Verdade. Eu glorifico a Deus pelos crentes. Agora, tem uma galera, já falei aqui, que é crente nominal, crente de IBGE. É nominal, crente, mas o cara não sabe o que está acontecendo no mundo real, o Evangelho. E nós precisamos saber, não podemos ser crente de IBGE. Esse trem é um tapa na minha cara. Eu falei: rapaz, não é possível um negócio desse. Não pode ser. Então, meus amados, nós precisamos olhar para a palavra. Nós paramos em qual, Luiz? Vamos terminar? 10 e 1. Vai no 13, varão, por favor. Quando vocês ouvirem a palavra da verdade, o Evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo pelo Espírito da promessa. Vamos terminar no 14, por favor. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Paulo está falando à igreja que está em Éfeso e falando para nós hoje. Quando eu creio na palavra, no Evangelho que nos salva, nós somos selados pelo Espírito da promessa. Está ali no 13. Você foi selado, eu fui selado. Nós fomos selados. Eu posso ter a confiança da salvação, que o Senhor vai me guardar até o fim. Então, meus amados, essa é a garantia, a herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Ele te protegerá, Ele te guardará até o dia que seremos completamente redimidos em Cristo. Amém, igreja? Ele te guardará em segurança, Ele te dará segurança, Ele te dará paz, Ele te dará alegria, Ele te dará vigor físico, espiritual, emocional, para você entender qual é a obra e o projeto de Deus. Deus possa te abençoar com esta palavra. Saiba que Deus, em Deus nós temos as bênçãos espirituais de Cristo dispostas para nós. Não vai fazer isso, é só uma figura de linguagem. Imagina um pé de laranja. Nós estamos aí chegando à época o nome, eu falo poncã, acho que é isso mesmo, das poncãs. Imagina você chegando lá, a poncã está lá, você pega, tem essa bênção, outra bênção, e você vai pegando esse trem
Você tem acesso a isso em Cristo Jesus. Você e eu precisamos tomar posse disso, para nós, irmãos, de olhar para isso, porque, cara, eu tenho acesso. Cristo, o novo e vivo caminho, me deu esse acesso, abriu o caminho. Não é brincar, irmãos, de ser crente, brincar, eu estou passando um tempo. Não, não, viva para a glória de Deus, viva para adorar a Deus, viva para exaltar a Deus, viva para dizer: é muito bom te servir, é muito bom estar com o Senhor, é muito bom eu ter vida e vida em abundância, é muito bom eu poder glorificar o teu nome a cada dia, a cada manhã, saber que o Senhor vive, o meu Redentor vive, como Jó disse, e eu posso contemplar a grandeza dele, o poder dele, as maravilhas dele a cada dia, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Amém, igreja. Graças a Deus. Curve a sua cabeça. Senhor amado, eu quero te louvar e te agradecer por esta noite, pelo privilégio que temos e tenho de estar aqui, de poder compartilhar essa palavra riquíssima, deixada para nós, como um legado de Paulo, um dos legados dele. Obrigado, obrigado, obrigado. E que nós tenhamos o privilégio de viver essa palavra, de compreender essa palavra e de viver para a glória e louvor do teu nome. Eu oro, Senhor, agradecido, e peço que essa palavra seja uma marca em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Amém, igreja? Estava